Imagine uma planície desértica no sul do Peru. Um lugar onde quase nunca chove, onde o vento parece parado no tempo e onde o solo, seco há milhares de anos, guarda um segredo gigantesco, tão grande que ninguém no passado poderia enxergá-lo do chão. Estamos falando de Nazca, o lar de um dos maiores mistérios arqueológicos do planeta. As linhas de Nazca. Espalhadas por mais de 500 quilômetros quadrados, essas linhas formam desenhos perfeitos de animais, figuras humanas, plantas, formas geométricas e, o mais intrigante de tudo, pistas que parecem pistas de pouso. As figuras são enormes. Algumas têm mais de 300 metros. E só foram descobertas, de verdade, quando os primeiros aviões sobrevoaram a região nos anos 1920. Ou seja, elas foram criadas por um povo que jamais veria sua própria obra do alto. Mas como? E por quê? A cultura Nazca existiu entre 200 a.C. e 700 d.C. Eles não tinham máquinas, não tinham metal avançado, não tinham nada além de pedras e cordas. E ainda assim, conseguiram criar desenhos tão perfeitos que nem mesmo com tecnologia moderna conseguiríamos replicar sem erros numa escala tão gigante. Isso porque as linhas são retas milimétricas, curvas suaves, proporções matemáticas. E tudo isso feito a olho nu, caminhando no deserto. A precisão é tão absurda que muitos acreditam que os Nazca conheciam algo que nunca foi registrado. A técnica em si parece simples. Eles removiam a camada superficial de pedras escuras, revelando um solo mais claro por baixo. Mas manter essas linhas por mais de 2000 anos, sem erosão, sem desaparecer, isso só foi possível porque Nazca é um dos lugares mais secos do planeta. É como se o tempo inteiro conspira-se para preservar aquele mistério. E aí surgem as teorias. As clássicas, como a ideia de que as linhas seriam um calendário astronômico, e as mais ousadas, de que seriam mensagens para deuses vindos do céu. Maria Reiche, a pesquisadora alemã que dedicou a vida inteira à Nazca, acreditava que algumas figuras alinhavam-se perfeitamente com solstícios e constelações específicas. Já autores como Erich von Däniken sugeriram que certas linhas horizontais longas demais, retas demais e largas demais seriam pistas de pouso para algum tipo de nave. É claro que essa teoria é controversa. Mas quando você olha para o deserto do alto e vê linhas paralelas que se estendem por quilômetros com precisão quase industrial, é difícil não se perguntar: por que um povo agrícola faria algo tão gigantesco que só pode ser visto do céu, se eles não tinham como ver nada do céu? Essas linhas não eram caminhos, não eram canais de irrigação, não eram obras decorativas. Elas tinham um propósito maior, perdido no tempo. Outro detalhe que poucas pessoas sabem: algumas figuras só apareceram recentemente, reveladas por erupções de vento forte e drones modernos. São figuras tão antigas quanto as outras, mas que ficaram escondidas por séculos. Ou seja, Nazca ainda não acabou de contar sua história. Há mais desenhos por baixo do deserto, esperando para serem revelados. É como se o passado estivesse vivo, pronto para surpreender a qualquer momento. E uma das curiosidades mais intrigantes é que muitos desses desenhos parecem ter sido feitos de uma única vez. Não há marcas de correções, não há linhas tortas, não há tentativa e erro. É como se alguém tivesse guiado toda a obra com uma visão completa, perfeita. Algo que um ser humano no chão simplesmente não teria. Até hoje, arqueólogos, historiadores e cientistas tentam entender o propósito das linhas. Seriam rituais de água? Símbolos religiosos gigantescos? Caminhos usados por sacerdotes? Ou obras de comunicação com algo acima da terra? A verdade é que ninguém sabe com 100% de certeza. É um enigma aberto, desafiador, que mostra como civilizações antigas eram capazes de feitos extraordinários, talvez muito além do que imaginamos. As linhas de Nazca continuam lá, intactas, enormes, misteriosas. Desenhos feitos para olhos que não caminhavam naquela terra, mas que olhariam de cima. E quanto mais estudamos, mais percebemos que não entendemos nada.